Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 7. Mateus capítulo 5, versículo 7. Vamos ler todos juntos esse versículo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais uma vez, irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Senhor Deus, amado e querido Pai, fala-nos, fala ao teu povo nesse momento, mediante a tua muita misericórdia, e torna-nos, ó Deus, mais parecidos contigo, através da ministração da tua santa palavra. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, certamente nós podemos dizer sobre Deus muitas coisas, considerando as informações que as Escrituras Sagradas nos trazem. Porém, é difícil imaginar algo que toque mais a nossa alma, algo que possa nos trazer um benefício tão grandioso, algo que nos dê tanta esperança do que o fato de que Deus é misericordioso. A Bíblia afirma em muitas partes que a misericórdia de Deus é imensa, é abundante e é eterna. É tão grande que se eleva acima do céu. É tão abundante que vence a ofensa dos nossos mais terríveis pecados. E é eterna, porque sem ela nós não teríamos a perspectiva de viver para sempre na glória celestial. Pensar na misericórdia de Deus, portanto, é algo que nos quebranta completamente. É algo que desperta em nós gratidão sincera. É algo que nos dá segurança. É algo que aumenta a nossa devoção. Mas é algo que também nos responsabiliza. Sim, meus irmãos, se a misericórdia é parte inseparável do caráter de Deus, faz sentido que os seus filhos a reflitam nas suas mais diversas experiências, nos seus mais diversos relacionamentos. Por isso Jesus reúne os seus discípulos e, dentre outras coisas, ensina: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esses misericordiosos de quem Jesus fala são exatamente aqueles que já usufruíram uma porção muito especial e salvadora da compaixão divina. Eles sabem quem Deus é porque o conhecem, e eles sabem também o que fizeram porque eles têm consciência das suas próprias transgressões. Diante disso, eles também reconhecem que a misericórdia do Senhor é definitivamente tudo que eles têm na vida. Sem ela, os homens não se alegrariam um dia sequer nesse mundo. Sem ela, o trabalhador não teria o seu pão, o viajante não encontraria repouso, o doente não voltaria para casa, não ficaria saudável, o solitário não constituiria família, os desafetos não se reconciliariam, o enlutado não receberia consolo, e não haveria nada que tornasse a vida minimamente suportável nesse mundo sem a misericórdia de Deus. Sem as misericórdias de Deus, todos os homens, sem exceção, seriam consumidos, fulminados, numa fração de segundos. Bastaria um sopro leve do Senhor para que todo o planeta, que veio do nada pelo poder da sua palavra, voltasse ao nada original. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Então, a misericórdia de Deus sustenta o universo, preserva a criação, alimenta os animais. A misericórdia de Deus permite que visualizemos as cores, que provemos os sabores, que caminhemos pela praia, que usufruamos da tecnologia, que soframos consequências bem menores do que os nossos atos normalmente atrairiam sobre nós. A misericórdia de Deus, meus irmãos, faz o sol brilhar, faz a chuva cair, refreia o ímpeto dos malfeitores. A misericórdia de Deus livra os piedosos dos embaraços, renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor e sara as feridas mais profundas do coração. Entretanto, mais do que tudo isso, a misericórdia de Deus salva, liberta da escravidão e da cegueira espiritual, regenera o coração mais endurecido e dá a todos os que creem em Jesus
a plena garantia de que eles estão justificados, não serão condenados e já são mais do que vencedores. Você já se deu conta de como Deus é misericordioso com você? De como Deus é misericordioso com a sua igreja? De como Deus é misericordioso com essa pobre nação? É importante que nós tenhamos isso em nossa vista, irmãos, porque sermos misericordiosos é parte também do nosso chamado e, portanto, precisa ser parte da nossa identidade redimida. Se nós fomos redimidos em Cristo, e se Cristo é misericordioso, nós também devemos ser. Quem reconhece que foi alvo da misericórdia divina, não pode negar misericórdia aos homens sem que isso esmague a sua consciência. Quem um dia buscou a Deus arrependido e viu o Rei soberano estender o seu cetro para nós em sinal de acolhimento, não pode se portar de forma mesquinha e insensível diante dos que padecem com a dor das suas iniquidades ou mesmo pelas consequências nefastas de um mundo caído. Assim sendo, meus irmãos, quando Jesus declara que felizes são os misericordiosos e Ele nos impele a ser assim, certamente essa é uma virtude que requer algumas ações. E eu gostaria de propor aqui algumas delas de maneira mais clara. Então, como nós podemos mostrar misericórdia? Essa é a pergunta. De que modo a misericórdia deve ser efetivamente praticada? O que é misericórdia, afinal? O que nós devemos considerar para sermos mais e mais misericordiosos como Deus quer? Eu diria que nós devemos perseguir pelo menos 5 atitudes imprescindíveis. Primeiro, condoer-se com a aflição alheia. Segundo, ajudar a quem precisa da nossa ajuda. Terceiro, perdoar e não retribuir o mal quando nos fizerem mal. Quarto, pregar o Evangelho aos perdidos. E quinto, manter o nosso olhar em Jesus Cristo. Isso vai lançar luz sobre os nossos sentimentos, nossas obras, nossas reações, nossas motivações e o nosso fundamento. Eu convido os irmãos a pensarmos juntos sobre estes pontos. Primeiro deles, condoer-se com a aflição alheia. Meus irmãos, misericórdia é um termo que está associado com a palavra miséria. Veja como isso é interessante. A ideia é que diante de alguém em estado miserável, nós lamentemos a ponto de nos entristecermos. O homem misericordioso é aquele que é pessoalmente tocado quando vê um semelhante em desamparo, quando vê uma mulher em lágrimas, quando vê um jovem desperdiçando a sua vida no vício, quando vê uma família esfacelada, quando vê o infortúnio de alguma pessoa, quando vê um inocente sendo acusado de algo que não fez, padecendo talvez pela violência e pela brutalidade dos perversos. O misericordioso é aquele que se sente tocado, condoído, quando vê o incrédulo em desespero, sofrendo as consequências da sua rebeldia, sem cair em si, morrendo a cada dia e a cada dia mais se afastando de Deus. Nós somos capazes de nos colocar no lugar do sofredor, imaginando vivamente o seu drama, a sua luta, as suas angústias. E desse modo, meus irmãos, a dor do outro nos incomoda, invade os nossos pensamentos e nos comove. Jesus olhava para as multidões, diz a Bíblia, e se compadecia delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O mestre também se compadeceu ao ver a viúva de Naim em prantos e ressuscitou o filho dela. Em Betânia, o texto sagrado conta que após a morte de Lázaro, a irmã dele, Maria, se lançou aos pés de Jesus e que ele, vendo ela chorar, e os judeus que com ela estavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Jesus também olhou para a Jerusalém incrédula dos seus dias, viu o futuro tenebroso que se avizinhava dela por haver desprezado a oportunidade da visitação de Deus, e Jesus chorou diante da cidade. Então, a misericórdia, observem, envolve um tipo de desconforto interior, um tipo de inquietação que é fruto de um pesar, mas é um pesar genuíno, quando nós sabemos que as coisas estão fora do lugar, por alguma razão.
que em alguns casos as pessoas não precisavam sofrer tanto se elas fossem menos orgulhosas, menos incrédulas. Que em outros casos homens influentes não precisariam impor um dano maldito sobre os mais desfavorecidos. E existiam leis em Israel ou preceitos para diminuir, amenizar isso. Leis que tentavam favorecer os mais pobres, as espigas que caíam eram deles. Ou que diziam que o salário do jornaleiro não deveria ser atrasado em mais de um dia, não deveria ser conscientemente ou deliberadamente retido. E há um tormento em nosso interior, meus irmãos, quando nós percebemos claramente que a miséria que existe e que resiste ao tempo é parte de um melancólico cenário de um mundo que está em desordem, de um mundo que está em desequilíbrio por causa do pecado que faz a criação inteira gemer. Por isso, meus irmãos, a misericórdia é tão necessária nessa conjuntura em que nós vivemos. E aqueles que se condoem com a aflição dos outros recebem o favor de Deus. A Bíblia diz, inclusive, que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Em um mundo de pecado, nós somos chamados a ser misericordiosos. Em um mundo de pecado, a oportunidade de exercer misericórdia é vastíssima. Em um mundo de pecado, as pessoas realmente precisam da misericórdia de Deus e precisam do povo de Deus. Em um mundo de pecado como esse, meus irmãos, atos de misericórdia abrem espaços preciosos para o desenvolvimento de campos missionários. E aqueles que se condoem com a aflição dos outros recebem o favor de Deus. Em segundo lugar, nós dissemos aqui que devemos ajudar a quem precisa da nossa ajuda. E essa é uma maneira muito importante de sermos, de demonstrarmos que somos misericordiosos. Não basta sentir algo, é isso que eu quero dizer. Condoer-se com a aflição de alguém, chorar com a aflição de alguém, faz parte de um coração misericordioso, mas não é suficiente. A ideia aqui é que nós precisamos também, diante disso, fazer algo. Aliás, irmãos, nós devemos fazer pelas pessoas coisas, favores, sem esperar nada em troca. Sabe por quê? Porque um miserável pode até se recuperar da sua miséria e querer nos retribuir, mas não é possível esperarmos que isso ocorra com frequência. Enfatize-se essa verdade ainda mais quando nós nos conscientizamos de que a nossa misericórdia tem que ser um reflexo da misericórdia de Deus. E quem lhe deu em troca qualquer coisa para merecer o seu favor? Porque Deus nos fez o bem, sabendo perfeitamente que não tínhamos a menor possibilidade de devolver o benefício. Isso quer dizer, meus irmãos, que a misericórdia se faz com amor. E que, portanto, ela não é feita de maneira interesseira, porque o único interesse de um homem temente ao Senhor, quando faz o bem, é prestar um auxílio fundamental a quem convalesce e necessita de ver a mão de Deus agindo através de nós. Quando você é misericordioso com alguém, Deus está agindo com misericórdia na vida de uma outra pessoa, através de você. Às vezes, o necessitado estará bem perto de nós e fará parte do nosso cotidiano. Paulo escreve a Timóteo, por exemplo: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com os da sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, porque isto é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então a Bíblia diz que nós devemos ajudar a quem precisa e com misericórdia aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão no interior de nossas famílias. Às vezes o suplicante estará entre os irmãos da fé. Tiago pergunta: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Também o apóstolo Paulo comenta na segunda carta aos Coríntios, do tocante exemplo dos macedônios. Porque os macedônios, sendo pobres,
eram muito generosos e também quiseram participar da assistência aos santos da Judéia, igualmente pobres. Porque na família de Deus é assim: o pobre ajuda o outro pobre, e todos são ricos, da graça de Deus. Em determinada altura dos argumentos, Paulo diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Na misericórdia de Jesus Cristo, ele se mostrou extremamente bom e generoso, assim como devemos ser em relação aos nossos pais. Mais adiante, Paulo ainda diz algo muito motivador para o crente que estende a mão ao seu companheiro. Ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, em grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Eu vou dizer aqui para os irmãos: aqui está a recompensa sem igual de alguém que é misericordioso. Sabe qual é a recompensa sem igual que nós podemos receber? Quando agimos com misericórdia, os homens agradecerão a Deus por causa do que nós fazemos. Os homens glorificarão o Pai. E estes mesmos homens serão motivados a fazer intercessões em favor daquele que lhes ajudou. É isso que Paulo está dizendo. E é uma bênção ser lembrado nas orações dos santos, com todo o afeto com que essas orações também são feitas. É maravilhoso receber bênçãos espirituais quando ajudamos alguém com bens materiais ou quando contribuímos com ofertas voluntárias. Sabe quem nós também podemos ajudar com misericórdia? Homens desconhecidos com quem nós nos deparamos na trajetória diária. Lembram da parábola do bom samaritano? O que é que diz a parábola do samaritano? Um homem foi deixado semi-morto à beira do caminho. Ele foi assaltado e ficou gravemente ferido. Na história que Jesus conta, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, diz lá o texto, compadeceu-se dele. Nosso primeiro ponto. O samaritano se condoeu. Ficou compadecido ao ver o homem ali, jogado no chão. Na sequência, o que houve? Ele fez algo. O que ele fez? Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O contexto é claro, ao mostrar que aquele homem era desconhecido do samaritano. O samaritano não sabe nem o nome dele. Era um homem sem identidade étnica clara, que estava machucado, com roupas rasgadas e desfigurado por causa do golpe, do assalto que sofreu. A misericórdia, então, irmãos, não avalia a quem recorrer, a quem socorrer, mas revela prontidão e providencia o socorro. Nós não escolhemos a quem iremos ajudar. Aqueles que precisam e que estão no nosso caminho. Se precisam de ajuda, devemos ajudar. Pode ser o andarilho, pode ser o passageiro do ônibus ao seu lado, pode ser o frentista do posto, pode ser a enfermeira do hospital, pode ser alguém que você nunca mais voltará a ver na vida. E eu não sei se você já parou para pensar quantas pessoas que passam por nós, que conversam conosco em algum momento, e nós nunca mais encontramos aquela pessoa na vida. Pode ser um desconhecido qualquer. Terceiro lugar, nós dissemos aqui que a misericórdia também pode ser exercida quando nós nos dispomos a perdoar e não retribuir o mal quando nos fizerem mal.
Irmãos, nós somos chamados a ser misericordiosos, observem, não apenas com os familiares, não apenas com os irmãos da fé, não apenas com os homens de um modo geral, que até podem ser totalmente desconhecidos a nós, mas também devemos misericórdia aos inimigos quando eles passam necessidade. Quando os inimigos estão em necessidade, cabe a nós sermos misericordiosos. A carta aos Romanos diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Uma coisa que impressiona nos homens crentes. Por vezes, os homens crentes são vilipendiados, ofendidos, atacados, sem nenhuma piedade. Por algum motivo, a situação pode se tornar favorável a eles. Mas quando esses homens têm a oportunidade de revidar, eles não vão adiante. Eles agem diferente. Esses homens têm a incrível capacidade de pensar nos outros como seres humanos dignos de misericórdia, mesmo que eles tenham lhe feito mal. Como José, quando encontra os seus irmãos no Egito, que tanto mal lhe fizeram. A oportunidade de revidar era clara. Ele tinha poderes para isso, mas não é isso que ele faz. Como Davi, que estava sendo perseguido e teve chances de matar Saul. Como Jó, que intercedeu por seus amigos, não tão amigos assim. Como o próprio Jesus Cristo, que quando ultrajado, não revidava com ultraje. É isso que Pedro disse. Que ele deixou marcas para seguirmos os seus passos. E que quando ele era ameaçado, quando ele era ultrajado, quando ele era zombado, ele não revidava. De algum modo, meus irmãos, e eu já vi isso e já ouvi isso algumas vezes. Os crentes sofrem calúnia, são vítimas da maldade de outros, mas quando eles ocupam uma posição diferente e podem se vingar, eles concluem que não devem dar espaço. Eles pensam: esse homem tem família, essa mulher não sabe o que faz, como é que essas pessoas vão viver? Não quero que ninguém sofra por minha causa, não quero macular a imagem de ninguém, vou confiar em Deus, a vingança pertence ao Senhor. É incrível, o inimigo te prejudicou, você tem a faca e o queijo na mão, mas você não usa as mesmas armas. Você não devolve o mal com o mal. E às vezes, meus irmãos, esse mesmo inimigo, pasmem, às vezes esse mesmo inimigo vai te chamar à noite. Esse mesmo inimigo vai te pedir uma orientação profissional. Esse mesmo inimigo vai te procurar na enfermidade. Esse mesmo inimigo vai te pedir uma carona. E você concede. Sabem o que é isso? Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não tripudie sobre aquele que fracassou. Não comemore a desgraça de alguém que caiu. Não ria, não esnobe, não demonstre satisfação ao ver um ex-algoz ferido, sangrando por suas próprias escolhas. Mas se tiver a oportunidade, estenda a mão para que ele se levante. Isso faz de nós pessoas diferentes. Os crentes são diferentes. Sabe por quê, irmãos? Porque nós éramos inimigos de Deus. Sabe um exemplo de alguém que tratou o inimigo com misericórdia? De alguém que estendeu a mão para o seu inimigo quando ele estava caído? De alguém que restaurou o inimigo? Olhe para Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós o ofendemos infinitamente mais do que toda a soma das ofensas que nós recebemos uma vida inteira. E no entanto, ele fez por nós um bem muito maior do que nós podemos fazer por qualquer semelhante. Mesmo que ajudemos esse semelhante por anos e anos e anos. E é isso que nós devemos levar em nosso coração. Com certeza, irmãos, um dos textos mais elucidativos sobre essa questão é o da parábola do credor incompassivo de Mateus 18. E é um texto tão fundamental para o que nós estamos dizendo, que eu gostaria que os irmãos abrissem. Mateus capítulo 18.
Mateus 18, do verso 23 ao verso 35. Mateus 18, 23 a 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Agora veja, verso 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida, toda a dívida. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. É o mesmo pedido, é a mesma situação, guardadas as devidas proporções. Verso 30. Então, ele entretanto não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, não poderia ser mais claro. Vejam a dívida que nós tínhamos com Deus. Vejam como nós pecamos, como nós ofendemos a Deus. Deus nos perdoou com misericórdia. Nós caímos aos seus pés implorando pela misericórdia de Deus e recebemos. Diante daqueles que se colocam à nossa frente, diante daqueles que precisam também da nossa paciência, que precisam também dos nossos cuidados, como nós estamos agindo ou dispostos a agir? Se Deus nos perdoou, estamos perdoando? Se Deus não retribui o mal que nós fizemos, estamos querendo retribuir o mal que os outros nos fizeram? Se Deus teve compaixão de nós, não teremos compaixão dos que sofrem? Vamos ponderar um pouquinho mais sobre a compaixão de Deus? Parábola do filho pródigo. Aquele rapaz recebeu tudo do bom e do melhor. Mas o que foi que ele fez? Forçou a saída de casa, não demonstrou nenhum respeito por seu pai, exigiu a sua herança, foi viver em uma terra distante. Não honrou o nome da família, desperdiçou todos os bens que recebeu. Aí ele teve fome. E passou grande necessidade. Resolveu voltar sem absolutamente nada. Ensaiando o discurso que ele iria fazer quando visse o seu pai. Ele chegou visivelmente derrotado, maltrapilho, sujo, fraco, com mau cheiro. O pai poderia fechar a porta de casa. O pai poderia dizer: você não é mais bem-vindo aqui. O pai poderia fechar completamente o coração. Mas o texto diz, eu vou destacar aqui, que o trecho diz que vinha um rapaz ainda longe, quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, respondeu aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Quem você acha que era o filho pródigo? Quem você acha que é o pai? Um belo retrato de como Deus tratou conosco. Um belo retrato de como nós devemos exercer misericórdia. Diferente, inclusive, do filho mais velho, que se indignou, que não queria entrar na festa, que questionou a justiça do pai. Não é justo. Misericórdia, irmãos, é não tratar os outros como eles merecem ser tratados. O Salmo 103, que nós lemos aqui no início, diz isso. O Senhor não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Isso é misericórdia. Isso faz de Deus misericordioso. Ah, mas os outros merecem. Pastor, ele merece, ela merece. Nós não tratamos os outros segundo os pecados que eles cometeram. Mas devemos espelhar a Deus e exercer misericórdia. Deus é misericordioso, irmãos, porque Ele não nos trata segundo o nosso merecimento. Lembrem-se disso. A sua misericórdia não pode depender do que o outro faz. Não pode depender do que o outro diz. Não pode depender do que o outro demonstra. Não pode depender do que o sentimento do outro tem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em quarto lugar, nós dissemos pregar o evangelho aos perdidos. Irmãos, respondam para mim. Misericórdia vem de miséria, né? As palavras estão relacionadas. Qual é a maior miséria que pode acontecer a alguém? Qual é a maior miséria de todas? Seria por acaso passar a eternidade longe de Deus, no inferno? Porque eu não consigo imaginar nada pior do que isso. É a pior desgraça que pode acontecer a alguém. Qual é o caminho para que esse desfecho terrível seja evitado? A pregação do Evangelho. Por isso, se a maior miséria que existe é alguém penar sem Deus para sempre, o maior ato de misericórdia que existe é usar o meio que nós temos para que aconteça o contrário. Nenhum bem-estar nesse mundo se compara à glória celestial preparada para todos os cristãos. As pessoas então precisam conhecer a verdade e precisam crer no Senhor Jesus. Com isso, elas deixarão de ter sobre si a ira de Deus e passarão a desfrutar intensamente da sua misericórdia. Não é o livro de Ezequiel que afirma que Deus não tem prazer na morte do perverso? Sim. Jesus não ensinou que haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento? Sim. Então, se nós queremos ser misericordiosos de verdade, a tarefa importantíssima que está entre as primeiras da nossa lista é nunca deixar de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É assim que Deus salva as pessoas. Algumas pessoas que nós conhecemos, ouça isso com muita atenção. Algumas pessoas que nós conhecemos, nesse exato momento, estão prestes a morrer sem Deus. Nesse momento. Algumas pessoas que nós conhecemos morrerão nos próximos 5 dias. Morrerão no próximo mês. Não estarão mais conosco até o término do próximo ano. Não participarão da ceia de Natal nos próximos 3 anos. Algumas pessoas que nós conhecemos. E quem de nós pode dizer o contrário? Alguém pode refutar isso? E qual vai ser o próximo acidente automobilístico fatal das férias? E qual vai ser o próximo avião a cair? E qual vai ser o próximo a sofrer parada cardíaca, overdose? Um assalto que vai terminar em tragédia? A vida é frágil. É um sopro. É um mergulho errado que alguém fez e se afogou. É uma bala perdida no morro. É um psicopata que não foi com a sua cara. É a cisma de um lunático que julga que o seu amor não foi correspondido. É a construção que desaba na chuva de verão.
E quando nós vemos estas coisas, irmãos, nós nos chocamos, porque são coisas muito tristes. Mas o pior, meus queridos, é que essas pessoas estão morrendo aqui e ali, sem Deus, sem Cristo, sem o Evangelho. Isso é o mais triste e lamentável. E se nós ficamos condoídos pelos fatos em si, que já são horríveis demais, muito mais deveríamos nos condoer pelo que várias dessas pessoas que estão passando por essas coisas encontrarão logo mais. Não há tempo. Não há tempo. Tenha misericórdia e pregue o Evangelho ao perdido. Em quinto lugar, eu disse, mantenha o seu olhar em Jesus Cristo. Irmãos, não há uma fórmula melhor para sermos mais misericordiosos do que olhando para Jesus. Dá uma olhada. Olhe para a pessoa de Jesus, olhe para o ministério de Jesus. Veja isso. Se concentre um pouco no que Jesus fez e você enxergará não alguém que era misericordioso, você enxergará a misericórdia em pessoa. Pense bem, Jesus viu a nossa miséria e se compadeceu tanto de nós que ele trocou de lugar conosco. Começa daí. Ele trocou de lugar conosco. A natureza humana ele assumiu. Ele emprestou para nós a sua justiça. E ele tomou sobre si o castigo que nos era devido. Ele nos deu da sua riqueza e ele tomou da nossa pobreza na cruz. Ele nos vestiu com a sua justiça e ele ficou nu no Calvário. Ele fez isso para nos livrar do sofrimento que nós mereceríamos por nossa própria culpa. Pilatos pode ter lavado as mãos no momento de crucificar Jesus, mas Jesus não lavou as mãos quando viu o nosso estado. Ele poderia simplesmente ter dito a culpa é deles, mas não, ele veio para nos livrar dessa culpa terrível. Isso é misericórdia no mais elevado padrão. E aí vemos Jesus lidando com a multidão sobrecarregada, vemos Jesus cuidando dos apóstolos nas debilidades deles, vemos Jesus curando leprosos, vemos Jesus devolver a vista ao mendigo Bartimeu, exatamente quando ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vemos Jesus consolar a meretriz que lava os seus pés na casa de Simão, enquanto o próprio Simão julgava a sua atitude como imprópria. Vemos Jesus comer e beber com publicanos e visitar a casa de Zaqueu. Vemos Jesus ensinar a Pedro que ele não deveria perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vemos Jesus orar pelos que o crucificaram. Por onde Jesus passou, nós vemos um poderoso rastro de misericórdia deixado por ele. Misericórdia era uma das suas marcas. É impossível para nós cristãos, irmãos, não sermos impactados com essas coisas. É impossível. Jesus disse para os fariseus, misericórdia quero e não holocaustos. Ele também disse a esses mesmos religiosos que eles não deveriam negligenciar os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. O profeta Miqueias já dizia que o Senhor requer de nós, dentre outras coisas, que amemos a misericórdia. E é exatamente isso que nós vemos em Jesus. Lembram dos nossos pontos anteriores, irmãos? Jesus ficava condoído com a aflição alheia. Jesus ajudava quem precisava. Jesus não retribuía o mal que praticavam a ele. Jesus pregava o evangelho por onde passava, dizendo que a sua missão era buscar e salvar o perdido. Jesus é o retrato de tudo que nós estamos dizendo aqui. Devemos ser misericordiosos, irmãos, porque a misericórdia de Deus é um pilar fundamental das nossas ações na vida cristã. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então as misericórdias de Deus são a base para a vida cristã.
são a base para o culto cristão. Nós devemos ser misericordiosos porque a misericórdia de Deus é o fundamento da nossa adoração. O salmista disse no salmo que lemos: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a razão do nosso culto, a razão de vivermos, de estarmos aqui. Por último, nós devemos ser misericordiosos, porque como recompensa, receberemos mais misericórdia. E esse é um detalhe muito precioso dessa bem-aventurança. Porque todas elas trazem alguma promessa, algum indicativo de como elas podem ser benéficas para nós. Aqui Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você é misericordioso, o que Deus promete na sua vida é mais misericórdia sobre você. Você quer receber mais misericórdia da parte de Deus? Você precisa de mais misericórdia de Deus? Seja misericordioso com o próximo. Você quer receber mais misericórdia do Senhor? Faça companhia ao irmão que está solitário. Não denigra a imagem de alguém por um orgulho ferido. Olhe com atenção para os que estão em desespero. Não pise em quem já está rastejando no chão. Estenda a mão a quem tropeçou. Seja paciente com os fracos. Pregue o evangelho com fervor. O fervor de quem sabe que isso pode ser decisivo para selar o destino eterno de um semelhante. Não seja vingativo, porque a sua ira pode custar o emprego de alguém. Pode fechar portas para uma boa amizade. Pode impedir que outros enxerguem a obra de Deus em seu viver e glorifiquem ao Senhor. Seja misericordioso, porque Jesus era. E porque Ele prometeu mais misericórdia sobre nós. E nós precisamos tanto delas. Tanto que nem imaginamos. São a nossa verdadeira riqueza, as misericórdias de Deus. Então nós temos aqui, meus irmãos, uma lição para nunca mais esquecermos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que o Senhor nos abençoe.